Gênesis capítulo 12, nós faremos a leitura do 4º versículo até o 1º versículo do capítulo 13. Gênesis 12, capítulo 4, versículo 4, perdão, capítulo 12, versículo 4, até o 1º versículo do 13º capítulo. Diz assim a palavra de Deus. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo Sarai, sua mulher, a Ló, seu filho, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acrescentaram em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra de Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: Darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Neguebe. Havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abraão ao Egito para ali ficar, porquanto era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: Ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer: É a mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti, e por tua causa me conservem a vida. Tendo Abrão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. Viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-na junto dele. E a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem a Abrão, o qual veio ter ovelhas, bois, jumentos, escravos, escravas, jumentos e camelos. Porém, o Senhor puniu a Faraó e a sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abraão. Chamou, pois, Faraó a Abrão e lhe disse: Que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que era ela tua mulher? E me disseste ser tua irmã. Por isso a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis a tua mulher. Toma e vai-te. E Faraó deu ordem aos seus homens a respeito dele, e acompanharam-no a ele, a sua mulher, e a tudo que possuía. Saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher, e tudo o que tinham, e Ló com ele. Era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Meus irmãos, feche seus olhos, baixe sua cabeça, vamos falar com Deus. Senhor Deus, nós louvamos e bendizemos o seu nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Agora, Deus, enquanto nós nos aproximamos da sua palavra para ouvirmos, pedimos que o Senhor fale conosco, Deus. Me livra, Deus, como instrumento nas tuas mãos e pregador desta manhã, de ideias, elaborações que sejam apenas pessoais e minhas. E me mantenha fiel ao texto sagrado, porque o teu povo vive por meio da sua palavra, porque nós somos alimentados não da sabedoria humana, mas das palavras que procedem da boca do Senhor. Que elas sejam aos nossos lábios mais doce do que o mel, e aos nossos olhos mais preciosa do que muito ouro depurado. É o que nós pedimos, clamando no nome santo e único de Jesus. Amém. Nós alcançamos, meus irmãos, da nossa exposição em Gênesis, um segundo momento. Lá no início, eu lembro que contei a vocês de que o livro de Gênesis poderia ser dividido em vários livros, que começam e são intitulados pelas genealogias, pelas gerações dos céus e da terra, o primeiro, depois pela geração de Noé, e agora de Abraão. O texto não está mais olhando para a criação do mundo, não está mais olhando para a recriação do mundo, para o estabelecimento das famílias, mas agora tira os seus olhos do começo do mundo e coloca os seus olhos no começo da igreja.
no começo do povo de Deus, no chamado do povo de Deus. E se tem algo que é elementar, que é principal, que é a primeira coisa que acontece na vida daqueles que são unidos à igreja e fazem parte da igreja, é a fé. E não é estranho e incomum que a história da igreja comece com a história da fé, daquele que é chamado de o pai da fé. Na semana passada nós vimos no chamado de Abraão que Deus o chamou para que ele pudesse sair da sua terra, da sua parentela e ir para uma terra onde Deus mostraria. E que então percebemos que a natureza da fé que eu e você temos, ela é composta ou ela nasce única e simplesmente da graça soberana de Deus. Quem era Abrão, que depois será chamado de Abraão, antes de ser chamado pelo Senhor? Um ímpio, um idólatra, um adorador de falsos deuses em Ur dos Caldeus e posteriormente em Harã. Não havia nele grandeza, pelo contrário, havia se casado com uma mulher que não podia gerar filhos, era estéril. Não tinha muitas posses, não era um povo numeroso, como o próprio Senhor Deus diz em Deuteronômio. Mas vimos também que essa fé que nasce da graça soberana de Deus, ela é alimentada pelas promessas do Senhor. Pela palavra do Senhor que prometeu e cumpriu uma série de coisas e que prometeu e cumprirá uma outra série de coisas. E que a melhor maneira de nós nos alimentarmos a nossa fé, não é vendo, mas lendo e ouvindo as promessas do nosso Senhor. E o texto, então, começa a apresentar para a gente, a partir do versículo 4, algumas demonstrações práticas de como Abrão lidou com a promessa e com a sua vida de fé. E o objetivo, meus irmãos, daqui para frente, óbvio, não é colocarmos Abrão e Abraão num pedestal e olharmos para ele e dizermos assim, seja como Abraão. Isso seria muito mais fácil, obviamente. Mas entendermos, por meio da história desse pai da fé, desse patriarca, os princípios elementares importantes para que eu e você possamos, sendo tentados na nossa peregrinação por essa terra até alcançarmos a cidade celestial, permanecermos firmes e inabaláveis em Cristo Jesus. O combate da fé. É como nós vamos chamar essas próximas semanas, esses próximos domingos e essas próximas exposições bíblicas baseadas e estabelecidas na história de Abrão. O combate da fé. E hoje nós veremos a primeira das muitas ameaças a termos uma vida de fé verdadeira, que é a autossuficiência. Mas vamos ao texto sagrado. O texto diz no versículo 4, partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Antes de aprendermos como é ameaçadora a autossuficiência para a nossa vida de fé, nós temos que ter um vislumbre da vida de fé. O que significa, então, pastor, e o que significa, irmãos, vivermos uma vida de fé? Muitas vezes somos acusados de vivermos uma vida irracional, porque afirmam e atacam a nossa fé dizendo que ela não é razoável. Mas nós sabemos que não é assim. Mas ao mesmo tempo, vivermos uma vida de fé aqui no mundo e hoje, agora em 2026, não é simplesmente viver como todo mundo está vivendo. Porque a maior parte do mundo não está vivendo uma vida de fé. Está vivendo uma vida de incredulidade. A vida de fé, meus irmãos, ela está descrita do 4º ao 9º versículo como uma vida ordinária e fiel. O versículo 4 faz um paralelo com o primeiro versículo do capítulo, quando Deus disse, sai. E talvez ficasse melhor
para dar essa ideia para a gente na tradução? Como saiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor. Deus deu um comando, Deus chamou Abraão, colocou fé no seu coração, confiança, e Abraão, confiando nas promessas do Senhor, foi. Mas para onde, pastor? Para um lugar que Deus iria mostrar a ele. E ele fez uma jornada, meus irmãos, você que é bom de geografia, longuíssima. Anos a fio. Ele saiu do sul da Turquia, lá em cima. Ele passou pela Síria, pela Jordânia, e ele chegou até o sul de Israel, próximo ao Egito. São muitos quilômetros. Eu tentei traçar uma rota de carro pelo Google Maps. Não foi possível. Imagino que pelos problemas regionais daquela região. Mas essa viagem de Abraão atravessou a Síria de norte a sul até chegar na Jordânia e subir a Jordânia até alcançar o sul de Israel. Um caminho longo, um caminho difícil, um caminho árido e um caminho habitado. Mas o texto nos diz que Abraão foi como lhe ordenara o Senhor. E levou consigo, versículo 5, Sara, sua mulher, Ló, filho do seu irmão, e todas as pessoas, e chegaram lá em Canaã, trazendo mais um contraste com seu pai, que tentou chegar em Canaã, mas ficou no conforto de Harã. E a vida de fé, meus irmãos, de Abraão, ela é manifesta por obediência e fidelidade à vontade do Senhor revelada e adoração. O texto nos diz que, alcançando Abraão a terra de Siquém, em Canaã, versículo 6, foi até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam lá, e lá no carvalho de Moré, mais uma vez, o Senhor apareceu a ele, e Abraão, edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Por que no carvalho de Moré, pastor? O que significa o carvalho de Moré? Provavelmente uma árvore grande, talvez o carvalho mais alto daquela região, utilizado pelos cananeus que habitavam a terra como um local de adoração. Um local onde eles iriam para adorar os seus deuses e os seus ídolos. Abraão chegando naquela terra em que chegando lá o Senhor Deus disse a ele: esta é a terra que eu te darei a você e a sua descendência, adorou. Mas perceba que ele não adorou nos altares dos cananeus. Ele construiu um altar ao Senhor. No meio da terra que era estranha a ele, estranha à fé verdadeira, estranha ao Senhor, que seria conhecido como Deus de Israel, Abraão chega e, quase como o homem fez quando foi para a lua, né? Ele foi lá na missão Apolo, chegou lá na lua e ele fez o quê? Cravou uma bandeira, dizendo: ó, nós chegamos aqui, isso aqui é nosso. Mas Abraão não fez isso dizendo: isso aqui é meu. Mas na terra que do Senhor, que pertencia ao Senhor, e que o Senhor separou para ser a terra da adoração do povo do Senhor, ele edifica um altar. Quase que dizendo: essa terra pertence ao Deus que criou os céus e a terra. E ele é o único que deve ser adorado aqui nesse lugar. Meus irmãos, a fé, a nossa fé, o que esse trecho nos ensina é que a vida de fé não é composta, queridos, pelos grandes momentos dela. Ela não é composta dos momentos em que nós vemos as grandezas do Senhor nítidas diante dos nossos olhos, por meio dos seus livramentos, das suas bênçãos, quando a gente está precisando de algo e aquela coisa simplesmente aparece. Alguém vem e nos dá um presente, nos dá uma oferta, nos dá uma ajuda, uma carona. Ela não é alimentada e ela não consiste apenas de grandes milagres e grandes livramentos. E ela não é composta do extraordinário, queridos. Ela é composta da vida comum e ordinária. Tolkien, no Senhor dos Anéis,
por meio de Gandalf, o mago cinzento, vai dizer que são as coisas comuns e ordinárias, as pessoas simples e comuns, fazendo pequenos atos de bondade. É aí que o bem combate o mal. A nossa fé, da mesma forma, ela não é composta, meus irmãos, dos grandes aparecimentos e teofanias. O texto nos diz que Abraão saiu de Harã e viajou esse longo percurso apenas com aquela primeira fala, confiando em que o Senhor havia dito a ele que ele chegaria a uma terra, que ele herdaria aquela terra e que aquela terra seria a terra da adoração do Deus que criou os céus e a terra. Foi alimentada lá no sul da Turquia. E o Senhor só apareceu para Abrão de novo quando ele havia passado por todo esse longo caminho até que chegasse à cidade ou à terra que Deus havia prometido. Se eu e você, meus irmãos, esperarmos sempre aquele grande sermão que chacoalhe o nosso coração e deixa ele quentinho, aqueles grandes insights quando abrimos a Bíblia e lemos e nós temos convicção e certeza inequívoca que Deus falou conosco, porque o texto falava exatamente aquilo que nós precisávamos ouvir. Se nós esperarmos apenas as grandes conferências, os grandes livros, os grandes momentos, a nossa vida de fé vai definhar. Porque a vida de fé é composta na ordinariedade do arroz e do feijão, da proteína e do legume, que alimentam e nos fazem firmes para continuar caminhando e peregrinando. Não é composta de grandes banquetes. Não é composta de grandes restaurantes e grandes momentos, mas da ordinariedade da vida. Da mesma forma, queridos, então, que eu e você não nos alimentamos apenas um dia por semana, que a nossa comida não consiste apenas naquele grande momento, quando a gente se encontra com os amigos, quando a gente vai comemorar uma data especial, mas no dia a dia, alimente-se do Senhor todos os dias. Mas pastor, eu não sou um grande conhecedor dos mistérios de Deus, da teologia e da interpretação. E eu não vou conseguir. Meu irmão, a palavra do Senhor não voltará vazia. E nós confiamos e temos fé de que lendo a Escritura, mesmo que não estejamos equipados com o melhor ferramental do mundo, Deus nos alimentará. Nós seremos alimentados, fortalecidos e nutridos. Naquele simples versículo que os nossos filhos vão ler essa semana, todos os dias da semana. Mesmo quando nos faltar aquelas grandes coisas que nós imaginamos e esperamos. E é por isso, meus irmãos, que é tão importante estarmos aqui presentes domingo. Vocês não vêm aqui domingo porque o pastor vai ficar feliz. Óbvio que eu fico feliz quando eu vejo a igreja cheia, como ela está hoje. Eles não vêm aqui para alegrar o conselho da igreja e eles perceberem que estão fazendo um bom trabalho. Mas nós viemos aqui para nos encontrarmos com o Senhor e ouvirmos a voz do Senhor. E nos alimentarmos para que possamos continuar, para que possamos prosseguir, para que alcancemos aquela cidade celestial a qual nos foi prometida com fé. Você tem alimentado a sua fé, meu irmão? Você tem alimentado o novo homem que nasceu de novo em Cristo Jesus? Ou você está matando ele de inanição, desnutrido, sem alimento, morto de fome? Você busca conhecer mais da grandeza de Deus, de quem Ele é, do seu ser, dos seus atributos, da sua grandeza, das suas perfeições, dos seus planos e especialmente das suas promessas, daquilo que Ele tem reservado para mim e para você, que não consiste em coisas materiais, mas naquela esperança final de que venceremos os nossos inimigos,
o mundo, o pecado e o diabo. Você tem procurado conhecer melhor o seu coração e reconhecer o quanto você depende de Deus e não de si mesmo? O reverendo Joel Bick conta uma história de um menino, um jovem, que ouvindo o grande evangelista George Whitefield pregando e sendo acometido por uma doença, esse menino olhava para o seu pai que o acompanhava no leito de morte e ele dizia: papai, eu não tenho medo de morrer. Eu não tenho medo da morte. E o seu pai, atônito, olhava para ele e perguntava: meu filho, como assim? Por que você não tem medo da morte? E o rapaz respondeu: papai, eu não tenho medo, porque eu sei que quando eu morrer eu vou conhecer o grande Deus que o senhor Whitefield me apresentou. Você conhece um grande Deus que te permite, diante da face da morte, ou do vale da sombra da morte, não temê-la? Você espera se encontrar com este grande Deus? Meus irmãos, essa esperança só nascerá no nosso coração se nós alimentarmos a nossa vida de fé, se nós conhecermos o nosso grande Deus. Porque se eu e você só alimentarmos o velho homem com as concupiscências da carne, com as cobiças dos olhos, a nossa esperança, a nossa expectativa vai ser apenas aquilo que este mundo pode nos dar, e não nos encontrarmos finalmente com o grande Deus, que é o nosso Deus. Mas aí, o versículo de número 10 introduz para a gente uma grande ameaça. Uma grande ameaça à fé do nosso pai, do patriarca Abraão, que também é hoje ainda uma grande ameaça à minha e à sua vida de fé, que é a autonomia. A este ponto, meus irmãos, o versículo 10 nos diz que havia fome na terra. E a fome, junto com a esterilidade de Sara e com a presença de um povo estranho, consistiam para os olhos humanos na impossibilidade do cumprimento da promessa. Pense, meus irmãos, como pode Deus fazer de um homem velho, casado com uma senhora que não pode dar à luz a filhos, uma grande nação? Pense, meus irmãos, como pode Deus dar uma terra a um homem, uma terra que já está habitada pelos cananeus, um grande povo. Pensa, meus irmãos, como Deus poderia engrandecer o nome deste pai, desse patriarca da igreja e da fé, numa terra que havia fome. Como poderia nascer uma grande nação em um lugar onde não tinha comida? Num ventre que não podia gerar filhos, numa terra que estava habitada por um grande povo. E diante, meus irmãos, dessas ameaças, e de forma mais específica, a ameaça da fome, Abrão olhou, ouviu a notícia de que no Egito tinha fome, e ele tomou uma terrível decisão. Ele saiu da terra que Deus disse para ele que daria a ele. Ele saiu de onde o Senhor disse que era para ele permanecer. E ele foi para um lugar onde havia abundância, o Egito. E ele desceu para o Egito, e chegando no Egito, e vendo que a sua senhora, mas esposa, era muito formosa, e aqui já vai uma dica do texto, uma dica de Abraão aí para você falar para sua esposa, né? Você é uma mulher formosa. Se a gente chegasse no Egito, eu ia pedir para você mentir, para ninguém me matar e ficar com você, mesmo quando você alcançar as idades dos cabelos brancos. Sara não era uma moça jovem, mas já uma moça de idade, mas ainda formosa, que seria cobiçada. E aí, meus irmãos, se a primeira decisão foi ruim, a segunda decisão foi pior ainda. Conta uma mentirinha para que a gente possa sobreviver. Não parece muito, meus irmãos, com alguns discursos que nós temos por aí? Fulano só roubou, mas ele roubou porque ele tinha fome.
Mas pensa como isso também é aplicado a mim e a você, meus irmãos. A gente olha para as circunstâncias difíceis da vida. A gente olha para as impossíveis tarefas que nós temos à frente, como pai, mãe, como marido, como esposa, como crente, como membro da igreja da Aliança em Vinhedo. E a gente simplesmente diz, não tem como. E a gente olha para o problema e, como um bom brasileiro, dá um jeitinho. A autossuficiência, queridos, ela não se expressa num discurso que eu e você sabemos que é feio. Eu tenho certeza de que se eu sentar aqui na igreja com todo mundo que está aqui, ninguém vai ter um discurso autossuficiente. Ninguém vai dizer, não, pastor, eu me basto. Sou o suficiente para mim mesmo. Se morrer todo mundo, eu recomeço o mundo sozinho. Porque eu sou o cara, eu sou a mulher. Mas a autossuficiência se manifesta por meio do seu principal instrumento, o pragmatismo. Esse é o principal instrumento da autossuficiência. É olharmos e fazermos aquilo que aparentemente dá certo. Queridos, a autossuficiência foi aquilo que Abraão fez. Ele olhou, ele pensou nas promessas que Deus havia feito e ele disse, como alguém pode ser uma grande nação se morrer de fome? E entrando no Egito, pensou mais uma vez, como Deus vai poder engrandecer o meu nome se eu entrar aqui e os egípcios cobiçando a minha esposa me matarem? Então é melhor, é bem melhor, a gente abrir um pouquinho a mão da integridade pela sobrevivência. Então, eu vou sair da terra que Deus disse que me daria e que eu deveria permanecer e vou para o lugar onde tem comida. Eu vou conduzir a minha família à mentira para que então eu possa sobreviver. Não só sobreviver, mas lucrar com isso. O texto nos diz que por causa de Sarai, os egípcios deram jumentos, bois, coisas que aos olhos de Abraão poderiam significar aquilo que era o engrandecimento. Meus irmãos, como nós precisamos nos lembrar disso. Nós não somos autossuficientes. Nós somos dependentes de Deus. Então, quando nós enfrentarmos um dilema da nossa vida, um dilema de fé, um dilema na criação dos filhos, um dilema no nosso relacionamento conjugal, um dilema com a igreja que nós congregamos, a gente não tem que olhar para o nosso coração e pensar o que vai agradá-lo ou o que vai dar certo aos nossos olhos. Mas a gente tem que voltar para a fonte daquele que nos chamou e nos entregou e nos confiou a sua revelação e as suas promessas e perguntar a ele, Senhor, o que farei? Quais são os princípios e os ensinamentos da tua palavra que são aplicáveis à minha vida, ao meu casamento, aos meus filhos, à minha igreja? Para que no meio dessa escassez, para que no meio dessas ameaças, eu permaneça fiel. Vivendo e peregrinando sobre os montes até a cidade que nós aguardamos, que é a cidade celestial. A autossuficiência se manifesta no pragmatismo. Diferente dos treinadores de futebol, pensa, por exemplo, na seleção da Argentina. Lá em 2016, o Messi, depois de perder uma Copa América, disse que a seleção tinha dado para ele. Ele não ia mais jogar na seleção. Não deu certo, não é para mim, não estou rendendo aqui, não vou. Mas ele foi convidado de novo para jogar de 2022. Não jogou, se eu não me engano, não jogou a de 18 e foi jogar de 22. E aí o treinador olhou para o time e ele pensou, o que vai dar certo?
E o time correu pro Messi. Se você se lembra da final da Copa do Mundo, da última Copa do Mundo, como a seleção da Argentina correu pelo Messi. Correu, tomou um gol, empatou, tomou outro, empatou, virou, empatou e empatou de novo. E nos pênaltis foram lá e converteram e foram campeões do mundo. Nós não somos como os treinadores, que olhamos e pensamos assim, o que dá certo para o meu filho, para o meu casamento, para a minha igreja dar certo? Porque, meus irmãos, na maior parte das vezes, o dar certo para mim e para você não é o dar certo da Escritura. Abraão falhou em confiar que Deus preservaria a sua vida e a da sua família na terra e fora da terra. O povo de Deus, quando teve fome ao sair do Egito, como Abraão teve que sair mais uma vez, teve fome. E estavam sendo guiados e direcionados pela coluna de fogo de noite e pela coluna de nuvens de dia. E Deus não fez brotar o maná da terra e chover e cair as cordonizes dos céus para sustentar o seu povo? E quando o povo entrou na terra que estava habitada pelos cananeus, o Senhor não protegeu o seu povo para que ele pudesse tomar posse da terra que lhe havia sido prometida? Então, meus irmãos, Deus nos diz e nos deu a missão aos pais que estão aqui presentes de criarmos os nossos filhos na presença do Senhor. De instruirmos eles nos caminhos do Senhor. Nós não olhamos e pensamos, o que vai fazer do meu filho um homem bem-sucedido, rico e abonado? Nós olhamos para eles e para as promessas do Senhor e nós pregamos a palavra para o coração deles. E nós os conduzimos para locais saudáveis onde eles vão aprender o grande Deus dos seus pais. No nosso casamento é a mesma coisa. Se a gente for fazer aquilo que dá certo, meus irmãos, talvez daqui a uns 20 anos não tenha mais ninguém aqui casado. Mas nós nos mantemos fiéis. Nós homens pastoreamos o nosso lar. As esposas auxiliamos o nosso marido e cuidamos dele naquilo que lhe é faltoso por meio da Escritura, da palavra de Deus, que é o que alimenta a nossa fé, que é o que fortalece a nossa vida, que é o nosso sustento. Teve mais um pai da nossa fé que no deserto teve fome. O nosso Senhor Jesus Cristo, ao ser tentado pelo diabo, teve fome. Uma fome tão grande quanto a fome de Abraão e uma fome que talvez poucos de nós aqui tenhamos experimentado. É engraçado porque a gente está lutando na vida, né? E a gente olha para os nossos filhos e é um monte de dificuldade que a gente tem, até mesmo de recursos. E às vezes a gente falha a perceber que os nossos filhos têm uma vida bem melhor do que a que nós tivemos. E bem melhor ainda a vida que os nossos pais tiveram. Talvez, meus irmãos, você não tenha experimentado passar fome de verdade. Talvez você não tenha comido uma comida que você queria, ou não tenha tido a abundância que você desejava, mas fome, provavelmente a maior parte de nós nunca sentiu. E os nossos filhos menos ainda. Eles falam pra gente que estão morrendo de fome, mas a gente sabe que não estão nada. E diante de uma fome de 40 dias e 40 noites sem comer, foi tentado pelo pragmatismo. Transforma estas pedras em pão. E o que ele respondeu? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Nós vivemos pela fé, meus irmãos, não pela vista. E nós não somos autossuficientes. Nós precisamos de um time para correr pela gente. Se a gente é o Messi dessa história, a gente precisa de outros 11, 10 jogadores correndo no campo da vida por nós. Para que então nós cheguemos lá até naquela peregrinação final, diante dos portões da Jerusalém Celestial, e possamos ouvir do nosso bom Senhor:
seja bem-vindo. Entre. Não pelos seus méritos, não porque você foi pragmático, não porque você é autossuficiente, mas especialmente porque você foi dependente do Senhor. Somos dependentes dele, meus irmãos, e apenas dele. Ele é quem nos deu a fé, quem alimenta a nossa fé, quem fortalece a nossa fé, para que nós, peregrinando até a cidade santa, alcancemos ela, com os olhos fitos no autor e consumador da nossa fé. Vamos orar? Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Vamos falar com Deus. Deus, muito obrigado pela sua palavra.